Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é DNF Ferreira e hoje ainda falando sobre saúde masculina, vamos dar continuidade ao tema da semana passada que é a ginecomastia. E nesse vídeo eu vou falar sobre a avaliação e tratamento dos pacientes com ginecomastia. Dessa forma, vamos falar da importância da anamnese do exame físico. Vamos falar da avaliação laboratorial desses pacientes e, por último, falo sobre o tratamento medicamentoso e cirúrgico. E para você não perder mais nenhum conteúdo do canal, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de notificações, porque aqui toda semana temos vídeos novos no canal para você ficar sempre muito bem informado. Falando sobre a avaliação do paciente, a gente não pode deixar de falar da anamnese do exame físico. Na apresentação da ginecomastia, é necessário um histórico clínico e exame físico completo em todos os pacientes. Deve ser dada atenção especial aos casos de abuso de medicamentos, de droga e de álcool, além de outras exposições químicas. Também deve ser procurado sintomas de doenças sistêmicas subjacentes, como hipertiroidismo, doença hepática ou insuficiência renal. Além disso, o profissional deve lembrar que a neoplasia é uma possível etiologia da ginecomastia e deve verificar a duração e o momento do desenvolvimento da mama. Nós sabemos que os casos de ginecomastia crônica é mais tranquilizador porque quase nunca é causado por malignidade. Além disso, o profissional que está avaliando esse paciente deve perguntar ao paciente sobre a fertilidade, disfunção erétil e questão da libido. Com qual objetivo? O objetivo de descartar hipogonadismo. E aí, como deve ser feito o exame físico? Ao meu ver, inclusive eu recomendo, né, que o exame das mamas elas sejam realizados com o paciente em posição supina, ou seja, o paciente deitado com a face para cima e com o examinador palpando da periferia até a areola. Se for notado alguma firmeza no exame, o próximo passo é medir o diâmetro da massa glandular. Clinicamente, a ginecomastia é diagnosticada pelo achado de tecido mamário subareolar com 2 centímetros de diâmetro ou mais. A sensibilidade mamária pode também estar presente em pacientes com ginecomastia com duração inferior a 6 meses, mas é raro em pacientes com câncer de mama. E quando nós vamos suspeitar de malignidade? Quando a gente encontrar no exame físico uma massa imóvel e firme. Se eu também encontrar sinais de ondulações na pele, retração ou secreção mamilar e linfadenopatia axilar ou supraclavicular grande e firme, a chance de malignidade é ainda mais provável. Além dos exames da mama, é essencial examinar os testículos. Então, quando no exame físico nós presenciarmos achados que sugerem uma massa testicular ou quando o HCG sérico está elevado, a gente precisa solicitar uma ultrassonografia testicular. E aí, qual deve ser o nosso raciocínio clínico? Achados de testículos bilateralmente pequenos são sugestivos de insuficiência testicular. Já os testículos assimétricos ou massa testicular são sugestivos de neoplasia. Precisamos também avaliar o campo visual. Por quê? Porque o comprometimento do campo visual é sugestivo de doença hipoficiária. A gente precisa avaliar se existem achados físicos de condições sistêmicas subjacentes, como tireotoxicose, doença por HIV, insuficiência hepática ou insuficiência renal. E por último, como a gente sabe, a obesidade está frequentemente associada à ginecomastia. E por isso que o índice de massa corporal deve ser documentado no prontuário do paciente. Após a avaliação do exame físico, do histórico clínico, nós precisamos fazer a avaliação laboratorial. Então, todos os pacientes que apresentam ginecomastia, a gente precisa solicitar obrigatoriamente testosterona sérica, estradiol, LH e HCG.
E aí, outros exames adicionais, eles precisam ser solicitados de acordo com o histórico clínico do paciente, com os achados do exame físico e os resultados desses testes iniciais que são medidos em todos os pacientes. Um beta-HCG ou um HCG ali elevado ou um estradiol sérico muito elevado é sugestivo de neoplasia. E aí uma ultrassonografia testicular precisa ser solicitada para identificar um possível tumor testicular. E aí, se na ultrassonografia não encontrarmos nenhuma massa testicular, precisamos solicitar exames de imagens adicionais, como é o caso da tomografia de tórax e abdômen, porque a gente sabe que tumores não testiculares também podem secretar beta-HCG ou HCG, certo? Um outro cenário é o paciente apresentar nível baixo de testosterona com LH elevado, né? Esse resultado indica hipogonadismo primário. Se o histórico clínico sugerir ali síndrome de Klinefelter, é obrigatório nós pedirmos um cariótipo para o diagnóstico definitivo. Outro cenário é o paciente apresentar baixa testosterona e baixo LH, que indicam ali hipogonadismo secundário. E aí as causas hipotalâmicas ou hipofisiárias devem ser investigadas. Outro cenário é o paciente apresentar testosterona e LH elevados. Esse resultado é sugestivo de resistência androgênica. Caso haja suspeita, funções hepáticas, renal, tiroidiana devem ser avaliados clinicamente. Se no exame do tecido mamário houver achados sugestivos de malignidade, uma biópsia precisa ser realizada. E aí, a gente precisa estar ainda mais atento à malignidade da mama em pacientes com diagnóstico de síndrome de Klinefelter, já que esses pacientes apresentam risco aumentado de câncer de mama. Já se o achado do exame for compatível com abscesso mamário, a gente realiza a aspiração com agulha fina e envia para a microscopia e cultura para fechar ali o diagnóstico. Aqui nós temos um algoritmo, né, de forma bem ilustrativa para investigação da ginecomastia. Quais são os exames que a gente vai solicitar, né, em quais situações e como a gente acaba fechando o diagnóstico. E aí, depois da avaliação, nós vamos fazer o tratamento, né? O tratamento da doença endocrinológica ou sistêmica que causou a ginecomastia deve ser realizado quando possível, né? Eu vou dar um exemplo. Tumores testiculares, como tumores de células de Leydig, tumores de células de Sertoli ou tumores de células da granulosa, devem ser removidos cirurgicamente. Já os tumores de células germinativas, além da cirurgia, são tratados com quimioterapia, envolvendo ali cisplatina, bleomicina, vinblastina ou otoposídeo, né? Nos casos de diagnóstico de tirotoxicose, insuficiência renal, insuficiência hepática, a gente vai fazer o tratamento necessário de forma adequada. Já nos casos dos medicamentos que causam ginecomastia, eles devem ser descontinuados sempre que possível e após a descontinuação do medicamento, a melhora é geralmente aparente dentro de um mês. Mas é importante deixar claro que nos pacientes com ginecomastia há mais de 6 meses, a regressão é bem mais improvável. Por quê? Porque existe ali a presença de tecidos fibróticos menos reversíveis, né? Então, a chance dessa regressão é mais baixa. E, obviamente, em casos de biópsia mamária indicando malignidade, a mastectomia deve ser realizada. E aí, se na avaliação do paciente não foi detectada nenhuma etiologia patológica, qual deve ser a nossa conduta? Nesse caso, a nossa conduta será apenas a observação, sendo feito um exame cuidadoso das mamas ali, inicialmente a cada 3, a cada 6 meses, até que a ginecomastia regrida ou estabilize, né? Após isso ocorrer, o exame das mamas pode ser realizado anualmente.
É importante lembrar que a maioria dos casos de ginecomastia puberal pode resolver espontaneamente dentro de 1 a 2 anos e cerca de 20% dos pacientes também apresentam ginecomastia residual aos 20 anos. E aí, né, tem os casos que a gente precisa tratar com medicamentos, né? Se a ginecomastia for grave, não regredindo espontaneamente, com início recente, ou seja, menos de 6 meses, e não sendo identificada uma causa associada tratável, nós podemos tentar o tratamento com alguns medicamentos, né? Existem basicamente 3 classes de medicamentos ali para o tratamento da ginecomastia, que são os andrógenos, né? A gente tem como exemplo disso a testosterona e o danazol, os antiestrogênicos, como é o caso do citrato de clomifeno e do tamoxifeno, e os inibidores da aromatase. Nós podemos citar o letrozol e o anastrozol. E aí, falando sobre o uso dos andrógenos, né? Existem poucos estudos ali com esses medicamentos, né? Estudos nos mostram que os casos de hipogonadismo nesses estudos associados à ginecomastia, eles eram tratados, mas na maioria das vezes a testosterona ela não conseguiu produzir uma regressão mamária, né? E nesses estudos sempre estava associado a ginecomastia com o hipogonadismo, tá? Inclusive o tratamento com testosterona pode causar ginecomastia como efeito colateral, né? Se essa testosterona ali de repente ela for aromatizada em estradiol. Esse é um efeito colateral bem raro e transitório. Além da testosterona, existe o danazol, né? O danazol é um andrógeno fraco que inibe a secreção de gonadotrofinas, levando à diminuição dos níveis séricos de testosterona. E estudos nos mostram que o danazol foi capaz de resolver a ginecomastia em 23% dos pacientes. A dose recomendada para o tratamento da ginecomastia é de 200 mg via oral 2 vezes ao dia, mas infelizmente os efeitos colaterais, como o caso de edema, acne, cólicas, elas acabam limitando o seu uso. Além dos andrógenos, né, como a gente falou, existem os antiestrogênicos. E os estudos nos mostram uma eficácia com os antiestrogênicos de 64%, utilizando o citrato de clomifeno na dose de 100 mg por dia. E a gente tem o tamoxifeno, que teve ótimos resultados com a regressão estatisticamente significativa no tamanho dos seios, embora a regressão completa ela não tenha sido documentada. Tá? Inclusive, o tamoxifeno demonstrou ser mais eficaz do que o clomifeno quando os dois medicamentos ali foram comparados. E por isso, embora haja uma chance de recorrência com a interrupção do tratamento, o tamoxifeno, devido ao seu perfil de efeitos colaterais relativamente menor e a alta eficácia, pode ser uma escolha mais sensata quando a gente compara ali com outros medicamentos. Se a gente optar pelo uso do tamoxifeno, a dose recomendada é de 10 mg 2 vezes ao dia. Ou podemos utilizar os comprimidos de 20 mg uma vez ao dia durante 3 a 6 meses. Os pacientes que utilizam esse medicamento geralmente melhoram ali, relatam a redução da dor mamária dentro de um mês. E aí tem os inibidores da aromatase. É importante ressaltar, gente, que nessa classe os estudos eles não confirmaram a eficácia do medicamento, né, para o tratamento ali da ginecomastia. Além disso, homens que tomam anastrozol pode ter aumento da gordura corporal e declínio da função sexual. Então, como nós podemos perceber, o uso da classe dos antiestrogênicos, em especial o tamoxifeno, é o que tem a melhor eficácia ali para o tratamento da ginecomastia idiopática aguda.
E aí a gente fala sobre o tratamento cirúrgico, né? O tratamento cirúrgico, ele é utilizado quando o tratamento medicamentoso é ineficaz, né? A gente sabe que isso acontece principalmente em casos de ginecomastia de longa duração, ou seja, mais de 6 meses, ou quando a ginecomastia interfere nas atividades diárias do paciente, ou quando há suspeita de malignidade da mama, então o tratamento cirúrgico acaba sendo indicado. Mas é importante deixar claro aqui, gente, que o tratamento cirúrgico deve ser adiado na ginecomastia puberal, né? E a cirurgia ela só será realizada após o término da puberdade, exatamente para a gente minimizar a chance de ginecomastia recorrente após a cirurgia. Devemos também adiar o tratamento cirúrgico até que as causas associadas da ginecomastia ela seja resolvida ou tratada. E como é feita essa cirurgia? O tratamento cirúrgico inclui a remoção do tecido glandular e, se necessário, a gente associa com a lipoaspiração. Então, a abordagem cirúrgica ela acaba sendo bem individualizada. É uma cirurgia bem tranquila. Hoje em dia, a cirurgia minimamente invasiva ela está disponível e está associada a poucas complicações, além disso, de ter uma rápida recuperação. É importante lembrar que os casos em que houver suspeita de malignidade, o exame histológico ele não é opcional, ele é obrigatório. Tá? E aí, por último, falando sobre a prevenção da ginecomastia em homens com câncer de próstata. Né? A gente sabe muito bem que a privação androgênica é uma das modalidades de tratamento comumente utilizadas para o câncer de próstata avançado. Né? Seu possível papel no desenvolvimento da ginecomastia se torna ali uma preocupação para muitos profissionais que acabam atendendo esses pacientes. Até 80% dos pacientes que recebem terapia antiandrogênica podem desenvolver ginecomastia, geralmente entre os 6 e 9 meses após o tratamento hormonal. Inclusive, alguns pacientes podem apresentar ginecomastia dolorosa e desfigurante. E aí existem algumas opções preventivas, né? Como, por exemplo, o uso do tamoxifeno, o uso da radioterapia ou os inibidores da aromatase. Mas, né, seguindo aquela mesma questão do tratamento medicamentoso, o tamoxifeno é o tratamento preventivo mais eficaz para a ginecomastia causada por terapia antiandrogênica para o tratamento do câncer de próstata. E com isso nós finalizamos esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Lembrando também que temos outros vídeos disponíveis no canal que estão organizados em playlist para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que na medida do possível eu estarei respondendo. Então até a semana que vem. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.